A declaração do Lula sobre a população evangélica, como eu disse, então irritou o líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, que inclusive acusou o petista de usar, segundo ele, o Estado para tentar comprar consciência. Mas vamos contextualizar o que aconteceu. Nesse fim de semana, durante o aniversário de 46 anos do PT na Bahia, o presidente Lula chegou a afirmar que o partido não pode esperar o apoio direto de pastores e precisa dirigir diretamente à população evangélica, sem intermediários. E aí, nesse mesmo discurso, Lula também disse que a eleição desse ano vai ser de guerra e não vai ter mais o Lulinha, paz e amor. E aí, fazendo um termômetro do que a gente pode esperar para as eleições agora de outubro. A gente até separou um trecho do que disse Lula nesse evento na Bahia. Vamos acompanhar. É que nós fazemos. 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então, o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar. E temos que provar. E temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Não tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. E aí, o que aconteceu? Esse número que foi apresentado ali no início da fala do presidente Lula em relação aos evangélicos, isso aí foi contestado pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que contestou esse número de auxílios. O Sóstenes criticou também o partido por não entender nada sobre os evangélicos. Aí a gente até separou um trecho do que publicou Sóstenes Cavalcante em suas redes sociais, e aí o Sóstenes fala que a fala do presidente Lula escancara, segundo ele, a lógica da esquerda de usar o Estado para tentar comprar consciência e tratar os evangélicos, segundo o Sóstenes, como um curral eleitoral. E aí fez uma longa crítica falando que quem precisa trocar dinheiro público por voto teme um povo livre, informado, guiado por valores. E que, segundo o Sóstenes, essa história mostra que quando o povo acorda, a velha política acontece, perde, na verdade. E aí, Larissa, a cobrança de Lula, né, inclusive pelo esse avanço do PT entre a população evangélica, a gente sabe que é bem antiga. Na eleição passada mesmo, o presidente já exigiu uma aproximação entre o partido e o grupo. Alguns acenos, inclusive, foram feitos, né? Em dezembro do ano passado, Lula chegou a assinar um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural nacional, mas esses acenos não têm sido suficientes, né? Porque o PT ainda patina, não sabe conversar com a população evangélica. Se o PT e o governo quiser sobreviver nos próximos anos e, sobretudo, responder adequadamente às expectativas da maioria dos brasileiros, o partido vai precisar dialogar, incluir o diálogo com os evangélicos, né? O PT, diferentemente da direita, né, deixou esse lado desse segmento da população que a gente sabe que tem crescido significativamente. Eu até peguei um dado aí do último censo do IBGE, mostra que a população evangélica é de quase 27% da população, né? Enquanto o percentual de católicos, né, que ainda é maioria, mas tem diminuído. Lula, por que o PT tem tanta dificuldade, Larissa, em se aproximar dos evangélicos? Porque essa fala aí do presidente Lula, inclusive aí no fim de semana, não ajuda em nada nessa estratégia de aproximação. Qual que foi também a repercussão aí em Brasília dessas declarações do presidente, que não deixou, né, de antecipar como que devem ser os termômetros dessa disputa em outubro? Bom, Letícia, em relação a esse diálogo necessário, né, entre governo e evangélicos, a gente tem visto algumas iniciativas por parte do governo federal, né, de promover essa aproximação, inclusive buscando ali relações mais próximas com lideranças do Congresso que possam estar caminhando com o governo, né, lideranças do Congresso que estão à frente ali dos evangélicos, que têm ligação com os evangélicos, né, mas esse tipo de declaração, como a gente viu realmente do presidente Lula, esse tipo de declaração não ajuda, e quando a gente vê o Sóstenes rebatendo, né, a gente compreende também
quais são os argumentos que estão sendo apontados aí pela oposição para rebater algumas das falas do presidente Lula e apontando a questão da eleição. E Letícia, você comentava, né, sobre o termômetro aí em relação ao pleito de outubro e o que a gente ouviu do presidente Lula. Lula falou por cerca de 1 hora nesse evento de 46 anos do PT, que aconteceu lá em Salvador no sábado, e falou sobre diversos assuntos, e a coisa da eleição, de fato, passou ali, né, permeou esse discurso quase que todo, e ele batendo muito nessa tecla de que é preciso fazer uma defesa do governo, né? Ele fala muito dessa questão da narrativa, ou seja, reforçar isso em narrativa, os feitos do governo, os pontos positivos, né, que estão sendo colocados em prática pelo Executivo Federal. Ele bate muito nessa tecla e ele fala isso também, inclusive, quando aborda a questão dos evangélicos. Então, se a gente pode pegar como um recorte, né, de fato, fevereiro começando já com o tema eleição em alta, né, em alta, não só em relação à direita, né, que já vem definindo ali o nome de Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República, mas a gente também está vendo do lado da esquerda esse tema ganhar cada vez mais ênfase nos discursos, nos eventos públicos. Então, também algo para a gente ficar de olho nessa semana, Letícia.